ouvintes, conterrâneos, nativos aqui da Europa, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês ao meu trabalho. Eu trabalho de segunda a sexta, de 10 da manhã às 16 horas da tarde. No sábado eu também trabalho de 10 da manhã às 14 horas da tarde. Então eu começo já atravessando a rua, como vocês podem ver, né? Eu moro em frente à estação de comboio. E graças a Deus eu tenho esse privilégio de não ter que andar muito, porque eu já morei muito longe da estação, gente. Já andei muito para pegar autocarro. Então, para mim, eu considero isso um privilégio, você morar logo onde você já tem o transporte na porta de casa, né? Então, aí eu já entro, já faço a minha viagem de mais ou menos 25 minutos, no máximo 28 minutos e já estou no emprego. Trabalhar como cuidadora de idoso e ao mesmo tempo como trabalhadora doméstica em Portugal não é apenas um emprego. É uma jornada diária que mistura cansaço, responsabilidade, amor, paciência e muitas vezes solidão. E hoje eu quero abrir o coração e contar como realmente é viver essa realidade, principalmente para quem está pensando em vir trabalhar nessa área, ou para quem já vive isso e sabe exatamente do que eu estou falando. É um trabalho físico, é um trabalho emocional e é um trabalho que exige um coração enorme. Mas o que ninguém vê são os momentos em que você segura a mão daquele idoso que já não tem família por perto. Os momentos em que você é a única pessoa que ele enxerga todos os dias. Os momentos em que uma simples conversa, um café feito com carinho ou uma ajuda para se levantar representam muito mais do que qualquer salário pode pagar. E apesar disso tudo, apesar do cansaço, da saudade de casa, das dificuldades, existe uma força enorme dentro de quem escolhe essa profissão. Uma força que nem sempre é reconhecida. Então, nesse momento eu chego, abro todas as janelas, os stories, com essa vista linda da manhã. Pode estar sol, pode estar chuva, que está lindo, lindo, lindo. Abro tudo porque a minha idosa ainda está dormindo, ou está deitada na cama dela, lá em cima. E aí é o segundo pavimento da casa. É onde fica a sala, onde fica a antessala, uma casa de banho, a salinha de TV que ela assiste e a cozinha. A verdade é que trabalhar como cuidadora e doméstica ao mesmo tempo em Portugal ou em qualquer lugar do mundo não é fácil. Há dias em que você se pergunta se vai dar conta, há dias em que você se sente invisível e há dias em que as lágrimas descem sozinhas, sem pedir permissão. Mas também há dias de agradecimento. Há dias que o idoso segura a minha mão e diz: se não fosse você, eu não sei o que seria de mim. Dias em que você percebe que está fazendo muito mais do que tarefas, está fazendo diferença. Uma diferença real, humana e necessária. E é importante dizer, não é uma vida perfeita, não é uma vida de luxo. É uma vida de luta, mas também de propósito. Por isso, se você está vivendo essa realidade, saiba que você não está sozinha. E se está pensando em vir trabalhar nessa área, venha com o coração preparado. Porque mais do que força física, você vai precisar de força emocional. Mas acima de tudo, você vai descobrir que dentro de si existe uma coragem que nem você imaginava que tinha. E é justamente por isso que eu criei este canal. Para contar a verdade, sem filtros, para dividir experiências, ajudar quem está chegando, ajudar quem já está aqui e criar uma comunidade onde ninguém precisa passar por isso sozinho, porque juntas somos mais fortes, mais conscientes e mais preparadas. Nesse momento, eu já estava me preparando para começar o meu trabalho, guardando as minhas coisas, prendendo o cabelo, já tinha tirado o leite para mim tomar o meu café, já estava guardando as coisas. A verdade é que com o tempo você percebe que esse trabalho te transforma a maneira como você vê a vida, transforma a forma como você enxerga as pessoas, transforma até a forma como você enxerga a si mesmo. Porque quem trabalha cuidando de pessoas, de idosos, cuidando de casa, serviço doméstico ao mesmo tempo, aprende a enxergar valor nas pequenas coisas. Aprende que cada gesto conta, que cada palavra conta, que pode acalmar ou machucar.
que cada momento de paciência pode mudar completamente o dia de alguém. A gente aprende que às vezes o idoso não está sendo difícil de propósito. Ele só está apenas confuso, solitário, com medo, e você se torna aquela pessoa que traz calma onde há ansiedade, onde há luz, onde há escuridão, mas ao mesmo tempo existem dias em que você se pergunta: e quem cuida de mim? Porque cuidar cansa. Cansa o corpo, mas cansa ainda mais a mente. Cansa carregar nos ombros tantas responsabilidades, tantos olhares, tantas expectativas. Cansa estar longe da família, tentando ser forte todos os dias, mesmo quando tudo dentro de você está pedindo socorro. E ainda assim, a gente tem que seguir. Você segue porque dentro de você existe uma força que ninguém vê, mas que grita para você continuar. E segue porque sabe que o seu trabalho é importante, é necessário e é humano. E nesse processo você também aprende a dar valor às pequenas vitórias, ao sorriso inesperado do idoso que quase nunca sorri, ao obrigado dito baixinho, mas que enche o seu coração, ao almoço que ficou perfeito, mesmo depois de tantas tarefas, ao reconhecimento vindo de alguém que percebe quanto você se dedica. Esses momentos são poucos, mas são eles que seguram você quando tudo parece pesado demais. E é por isso que aqui nesse canal nós vamos falar sobre tudo isso, sobre os lados bons e os lados difíceis, sobre os dias em que dá orgulho e os dias que dá vontade de desistir, sobre as experiências reais de quem vive essa rotina na pele, porque ninguém deveria passar por essa jornada achando que está sozinho. E é por isso que eu quero que esse canal seja um lugar de acolhimento, um lugar onde você possa encontrar histórias parecidas com a sua, onde você possa aprender, se inspirar, se emocionar e, acima de tudo, sentir que faz parte de algo maior. Então, se você está aqui até agora, eu te peço, inscreva-se no canal, não apenas para apoiar o meu trabalho, mas para apoiar o seu próprio caminho, para fazer parte de uma rede de mulheres guerreiras, cuidadoras, domésticas, imigrantes, batalhadoras, que todos os dias acolhem, levanta e faz o melhor que pode, mesmo que ninguém está vendo. Ative as notificações, comenta a sua experiência, conta a sua verdade, aqui você será ouvida, porque no fim das contas este canal não é só meu, é nosso, é para todas nós que vivemos essa realidade intensa, cansativa, emocionante e muitas vezes invisível. Então, depois que eu tomo minhas vitaminas, o meu remedinho, que eu pingo meu colírio nos olhos, porque eu tenho uma carninha aí em cima do olho, não sei o que é, eu já começo o meu trabalho. Nesse momento, eu já dei banho nela, já cuidei, já fiz toda a higiene pessoal, já passei creme nas pernas dela, já fiz o curativo em um dos pés dela. Então, só nesse processo, da parte da manhã do banho, eu gasto mais ou menos aí de 40 minutos a 1 hora, porque tem que vestir roupa, tem que colocar fralda, então isso tudo eu que faço. Depois eu já fui para esse banheiro, esse aí é um assento, né, sanitário, porque é adaptado para idoso, a casa dela é toda adaptada para ela, e aí eu tenho que fazer essa limpeza todos os dias, porque ela não tem mais controle, né? Ela às vezes faz xixi na tampa do vaso ou na sanita, fora da sanita. Então, tem que fazer uma limpeza todo dia mais profunda. E tem que ter muito cuidado na hora de colocar novamente no vaso. E na hora de colocar de volta, tem que apertar bem para ela não cair, para não escorregar, né? Tudo contando com a segurança dela, para que ela não se machuque, né? Porque a gente sabe que idoso cai muito facilmente, qualquer coisa escorrega, então tem que ficar muito atento. Apesar dela andar sozinha com andarilho, eu sempre estou de olho, sempre estou atenta, porque ela já teve algumas quedas e tem vezes que é difícil da gente evitar. Então a gente tem que ficar atento em tudo. Além de você ter que fazer tudo na casa, ainda tem que ficar muito atento à segurança deles, porque isso é a prioridade.
Pronto, aí eu já tô finalizando esse banheiro, já deixo ele pronto e já vou partir para outro. Então, gente, esse é o banheiro da suíte, é o banheiro que eu dou banho nela, é um banheiro todo adaptado, tem a cadeira dentro do box, né, e tem a cadeira de fora também que eu uso para vestir ela. Então, eu começo a limpeza pela sanita, depois eu seco a cadeira, seco os vidros do box, às vezes eu lavo, nesse dia eu não lavei, nesse dia que eu estava gravando. E depois daí é que eu vou descer para fazer o almoço. E enquanto isso ela tá lá no quarto sentada, né, vendo a televisão, enquanto eu tô fazendo a limpeza da parte de cima pra gente descer junto. Ela tem uma cadeira que ela desce, uma cadeira adaptada no corrimão da escada para ela descer e para ela subir. É elétrica. Às vezes, no meio dessa rotina tão corrida, você percebe que está vivendo duas vidas ao mesmo tempo. A vida que deixou para trás e a vida que está tentando construir aqui. E isso pesa. Pesa quando você lembra da sua família longe, pesa quando bate aquela saudade do cheiro da sua casa, do abraço dos seus filhos, do domingo em família, do barulho da sua própria língua nas ruas. Em Portugal tudo é diferente. As paisagens, as pessoas, o clima, os hábitos, e você aprende a se adaptar, mesmo sentindo falta de tudo, o que era familiar antes. E enquanto tenta se adaptar, você ainda precisa manter o profissionalismo, o equilíbrio, o sorriso, mesmo quando a saudade aperta tanto que parece que o peito vai rasgar. Mas é aí que você descobre uma força que jamais imaginou ter. Porque a verdade é que quem trabalha como cuidadora e doméstica ao mesmo tempo é feita de coragem. Coragem de recomeçar, coragem de enfrentar outro país, coragem de trabalhar duro todos os dias, muitas vezes sem reconhecimento, coragem de abrir mão de si mesmo para cuidar do outro. E mesmo assim você segue. Segue quando o idoso te chama gritando, segue quando o corpo pede descanso, mas as tarefas não acabam. Segue quando você sente que está dando 200% e mesmo assim parece pouco para alguns. Segue quando você ouve comentários injustos, quando o trabalho é pesado demais, quando a rotina te esgota, mas também segue quando o idoso sorri, quando ele segura na sua mão como quem segura a mão de um anjo. Quando ele te chama pelo nome com carinho, quando ele te agradece não só pelo que você faz, mas por quem você também é. Esses pequenos gestos salvam uma vida inteira, um dia inteiro. Às vezes salvam uma semana, às vezes salvam você de desistir. E é por isso que é tão importante ter um lugar para desabafar, para conversar, para aprender, para se sentir parte de algo. Um lugar onde você possa ouvir histórias parecidas com a sua e pensar: não sou só eu. E é exatamente isso que eu quero criar através deste canal. Quero que aqui seja o seu refúgio, o seu espaço seguro, o seu ponto de encontro com outras mulheres que entendam de verdade o que você vive. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes você sorri por fora e chora por dentro, mas que muitas vezes você segura o choro para não preocupar a família que ficou no Brasil. Eu sei que você dá o seu melhor e que nem sempre recebe o melhor de volta, mas aqui você vai encontrar compreensão, aqui você vai encontrar força, aqui você vai encontrar histórias que vão abraçar o seu coração. Por isso que eu te peço mais uma vez, se inscreve no canal, não só para apoiar o meu trabalho, mas para apoiar o seu próprio caminho, para que juntas possamos transformar essa experiência em algo mais leve, mais consciente, mais humano. Porque no fundo nós temos algo em comum, somos mulheres que não desistem, que carregam o mundo nas costas e ainda encontram espaço para criar de outra pessoa, outra vida.
Somos guerreiras, silenciosas, mas poderosas. Eu quero que você saiba de coração, você é importante, você é necessária e sua história merece ser contada, merece ser ouvida. Então, gente, nesse momento eu estava lavando alface, tomate para fazer salada. Todos os dias eu faço salada de alface e tomate, que é o que ela gosta, é o que eu também gosto, porque a gente almoça junto. E eu faço arroz com cenoura e uma proteína. Isso é o nosso almoço todos os dias. Nós duas fazemos dieta, eu e ela, porque eu tirei minha vesícula há uns 6 anos atrás. Ela também tirou a vesícula dela. E então todos os dias a gente come basicamente a mesma coisa. Salada de alface, tomate, uma proteína e arroz de cenoura, que é o nosso arroz feito com cenoura ralada no Brasil. E tem algo que quase ninguém fala, algo que só quem vive essa rotina entende profundamente: o silêncio. O silêncio de quando o idoso dorme, o silêncio da casa arrumada, o silêncio que fica entre uma tarefa e outra, e principalmente o silêncio dentro do seu coração, aquele que lembra dos sonhos que você deu uma pausa para realizar os sonhos de outra pessoa. Porque trabalhar como cuidadora e ao mesmo tempo como doméstica não é apenas fazer, é sentir muito, sentir a solidão do idoso, a própria solidão, o peso das responsabilidades e a saudade de que nunca vai embora completamente. E ao mesmo tempo você sente amor, sente cuidado, sente o impacto que você tem na vida desse idoso, sente o valor do seu esforço, sente que no fundo está fazendo algo bonito, muito bonito, mesmo que ninguém veja. Mas existe um detalhe que ninguém te prepara antes de vir. Você vai carregar histórias que não são suas, mas que vão morar com você. Histórias de idosos que vivem suas guerras ou viveram, perderam famílias, reconstruíram vidas, histórias de amor que atravessaram oceanos, histórias de sofrimento, de superação, de alegria simples e muitas vezes histórias que vão partir com eles quando chegar a hora. E é duro, gente, é muito duro, porque quando você cuida, você cria laço, e quando você cria laço, perde também. E essa é uma dor silenciosa que ninguém entende e que muitos ignoram. Mas você segue, porque é forte, porque é resiliente, porque mesmo machucada, você sabe que nasceu para fazer a diferença. E eu quero que você saiba disso profundamente. Você faz diferença, você transforma dias, você transforma rotinas, você transforma vidas. E talvez você nem se dê conta disso, talvez ache que é apenas seu trabalho, mas não é. É humanidade, é empatia, é entrega, é presença. E isso não tem preço. E é por isso que neste canal vamos falar da verdade que dói, da verdade que cura, da verdade que fortalece. Vamos falar de rotina, da saudade, das dores no corpo, das lágrimas escondidas, dos desafios enfrentados com coragem, mas também dos sorrisos, dos aprendizados, do orgulho de ser quem você é, do valor enorme desse trabalho que tanta gente tenta diminuir, mas que move vidas inteiras. Aqui você não vai ouvir apenas histórias bonitas ou motivacionais. Você vai ouvir a vida como ela é, a vida de quem luta, a vida de quem se sacrifica, a vida de quem saiu de casa para construir algo melhor, mesmo que isso custe noites mal dormidas e dias inteiros de esforço. E é por isso que eu te peço mais uma vez, com todo carinho e sinceridade, inscreva-se no canal, porque este espaço não é só um canal, é um encontro, é um abraço e é um lugar onde você pode respirar, se reconhecer e se sentir vista, mesmo aí do Brasil, mesmo do interior ou de qualquer outro país. E você merece isso, merece ser vista, ouvida, valorizada todos os dias.
Às vezes, pela primeira vez na vida, você entende quanto é capaz. Capaz de recomeçar em outro país, outra cidade, outra casa, outro lar. Capaz de aprender tudo de novo. Capaz de se adaptar a uma rotina completamente diferente. Capaz de lidar com sentimentos que ninguém te ensinou a lidar. Capaz de ser forte mesmo quando tem medo. E isso muda você, muda profundamente, muda muito. Porque nesse caminho de cuidar, você também passa a cuidar de si mesma. Você começa a perceber que merece descanso, merece respeito, merece dignidade, que não é só uma cuidadora, não é só uma doméstica, não é só uma dona de casa, não é só uma mãe. Você também é uma mulher. Você é uma mulher que carrega o mundo todos os dias e mesmo assim encontra espaço para carregar o coração de outra pessoa. E então aos poucos você aprende que não é vergonha estar cansada, não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha admitir que é difícil e muito menos é vergonha reconhecer que você tem limites. Mas sabe o que é bonito? É que apesar disso tudo você continua. Porque dentro de você existe um brilho, uma força, uma esperança que nada consegue apagar. E esse brilho aparece justamente nos momentos mais simples. Quando você faz um café e o idoso, ou o filho, o marido, a esposa, diz que é o melhor que já tomou. Quando ele espera você chegar só para se sentir seguro. Quando você percebe que é a única pessoa com quem esse idoso conversa no dia. Quando você recebe um abraço inesperado, ou quando ele te dá aquele sorriso que vale mais do que qualquer salário. São nesses detalhes que você entende o propósito do seu trabalho. E é ali nessas pequenas coisas que você percebe que está deixando um pedacinho de amor em cada lugar por onde passa. E é por isso que eu quero que você esteja aqui comigo, porque este canal é feito para contar esses detalhes que ninguém fala. Para mostrar o lado humano, o lado real, o lado forte e frágil ao mesmo tempo. Aqui você vai encontrar histórias que vão te abraçar, conversas que vão te ensinar, experiências que vão te preparar, palavras que vão lembrar do valor que você tem. Então, gente, nesse momento a gente já almoçou, aí eu tô tirando um cafezinho para ela, porque aqui é costume, é de lei, depois do almoço, tomar um cafezinho. Então, tiro o café dela, levo para ela e depois eu volto para poder arrumar a cozinha, que é a parte que mais me toma tempo durante o dia. Então, eu tiro 5 minutinhos para me ir no jardim, para me dar uma volta, né, contemplar essa natureza linda que já está aí mesmo no quintal. É uma casa muito bonita, uma casa com jardim bem grande, com pé de limão siciliano e tem uma vista incrível para a serra. Eu gosto muito da natureza, gosto muito de ver os pássaros, de ouvir os pássaros, né? Então, sempre depois do almoço, dou uma voltinha, porque eu tenho uns minutinhos ali, 5 minutinhos, só para poder dar uma respirada lá fora e não ficar trancada dentro da casa o tempo todo, né? Nesse dia o céu estava todo cinzento, a gente está no inverno, estava chovendo, mas mesmo assim a vista é muito linda e eu gosto sempre de dar uma passadinha aí na frente para dar uma olhada. Isso era uma piscina que tinha aí, que está desativada, e eu sempre dou uma voltinha aí na frente e volto para fazer meus afazeres. Então, nesse momento, eu já vou para a cozinha, já tiro toda a comida, os resíduos dos pratos, dos talheres, coloco algumas louças no lava-louças, outros eu já lavo ali na mão mesmo, porque a gente não
não uso lava-louça todo dia, então é só quando ela enche muito. E aí eu já volto para a cozinha para poder fazer a arrumação, a limpeza, né? E depois fazer outras coisas até da hora de ir embora. Porque aí eu já tenho pouco tempo, a parte da tarde. Já preparo também as coisas que eu vou deixar para a janta dela, que é uma sopa, uma fruta para comer à tarde, um café. Eu já deixo o café da manhã também já preparado na bandeja para a colega que dorme com a idosa. Já servi ela de manhã. Então já deixo tudo pronto, tudo limpo, tudo organizado. E no meio dessa rotina doida, existe um momento do dia que poucas pessoas valorizam, mas que para mim significa muito. Aquele instante em que eu realmente respiro. Às vezes é no fim do dia, quando o idoso já dormiu ou já tirou sua soneca. Às vezes é no intervalo entre uma tarefa e outra. Às vezes é nos poucos minutos que você tem para si antes de começar tudo de novo. É ali nesse tempo, nesse respiro silencioso que você percebe o quanto você cresceu, o quanto amadureceu, o quanto se tornou forte sem nem perceber. Porque a verdade é que nesse trabalho, cuidar e limpar ao mesmo tempo é uma escola de paciência, de empatia, de autocontrole, de humanidade. Uma escola onde você aprende a lidar com situações que testam o seu emocional o tempo todo, a sua fé, a sua resistência, e mesmo assim você segue dando o seu melhor todos os dias. Você aprende a ser firme sem ser dura, aprende a ser doce sem ser fraca, aprende a ser profissional mesmo quando está emocionalmente esgotada. Aprende a colocar limites mesmo quando tem medo de perder o emprego. Aprende que respeito se conquista e também se exige. Mas existe algo ainda mais poderoso que você pode aprender. Você aprende a se valorizar. E é essa a parte mais bonita dessa jornada. Porque no começo talvez você tenha chegado a Portugal com medo, insegura, sem saber se era capaz. Mas hoje você olha para trás e percebe que venceu. Venceu dias difíceis, venceu noites mal dormidas, venceu saudade, venceu desconhecido, venceu comentários injustos, olhares tortos, dúvidas internas, e mesmo assim você ficou de pé, você está de pé. Isso te torna grande, grande de verdade. E é por isso que eu digo, sem medo de errar, que você é uma mulher extraordinária. Sim, você que está aí do outro lado da tela, você que muitas vezes se diminui, acha que não está fazendo o suficiente, que não está dando conta, que não merece ser reconhecida. Você merece muito. Merece ser tratada com dignidade, merece ser respeitada pelo esforço que faz, merece ser valorizada por tudo que entrega, merece descansar, merece ser feliz. E eu quero que você lembre-se disso constantemente. Isso é um lembrete que você não está sozinha nessa luta, de que existe uma comunidade inteira passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos medos, pelas mesmas conquistas. Por isso, se você não se inscreveu, eu te peço com carinho, inscreva-se no canal. Não apenas como um gesto de apoio, mas como parte do compromisso que você está fazendo consigo mesma. O compromisso de evoluir, de buscar informação, de criar laços, de encontrar força, de não enfrentar tudo isso sozinha. Aqui você será acolhida, aqui você será entendida, aqui você será valorizada. Obrigada por continuar comigo. Obrigada por cada minuto do seu tempo. Obrigada por ser quem você é, uma mulher de coragem, de luz, de resistência. Eu sigo com você sempre. Então vamos continuar nesse vídeo, que ainda tem muita coisa no meu dia para mostrar para vocês. E tem um momento que chega para todas nós, em algum ponto dessa caminhada,
Um momento que mexe lá dentro, bem no fundo. Um momento em que você percebe que mudou. Não mudou só por fora. Pelo país novo, pelos hábitos diferentes, pela rotina pesada. Mudou por dentro. Mudou a forma como você enxerga a vida, as pessoas, o tempo e até a si mesma. Porque quando você cuida de alguém todos os dias, você passa a valorizar coisas que antes pareciam pequenas. Você começa a entender o quanto é frágil, o corpo é frágil e quanto é frágil tudo do ser humano. O quanto é preciosa a memória, o quanto é importante ter alguém do lado para ouvir a sua voz, o quanto cada gesto de carinho pode ser o último e ninguém sabe quando. E sem perceber, você aprende a ser mais paciente, mais calma, mais humana, mas também aprende a ser mais forte, a colocar limites, a dizer não sem culpa, a enxergar o seu próprio valor, algo que talvez você nunca tenha realmente enxergado antes. E isso não acontece de um dia para o outro, acontece devagar, no meio de um café que você faz para eles, no meio de um banho que você dá com carinho, no meio de uma conversa que ele mal lembra, mas que faz diferença para ele naquele momento, no meio de uma roupa estendida, de um chão limpo, de um jantar preparado com carinho ou até um almoço. Acontece quando ele te chama pelo seu nome. Acontece quando ele te olha como alguém da família. Acontece quando ele parte e você sente como se tivesse perdido um pedacinho de você. Essa parte ninguém te conta. Cuidar de idoso ou idosa, isso é a melhor coisa que existe na vida. É como cuidar de uma criança. Ninguém prepara você para o apego, para o carinho, para a despedida. Porque cuidar não é só trabalho. Cuidar é criar laço. É colocar amor no que você faz, é se envolver mesmo quando diz que não vai. E quando o idoso já não está mais ali, a casa parece vazia, as rotinas parecem estranhas e você se pega sentindo falta. Falta até das pequenas coisas que na correria do dia você achava cansativa. Mas é assim, esse trabalho vem com dor, mas também vem com propósito, vem com saudade, mas também vem com cura. Vem com cansaço, mas também vem com sentido. E é por isso que você nunca deve pensar que está sozinha, porque você não está. A cada esquina deste país existe uma mulher exatamente como você, forte, lutadora, determinada, cansada, mas cheia de esperança, cheia de fé, cheia de sonhos. Mulheres que deixaram suas casas em busca de uma vida melhor, que carregam no peito uma mistura de coragem e saudade que continuam apesar de tudo. E é para essas mulheres, para nós, que este canal existe. Aqui você não vai ouvir apenas histórias bonitas, vai ouvir a verdade que ninguém fala, a verdade que dói, mas liberta, a verdade que machuca, mas cura. E eu quero te convidar uma última vez nessa parte do fundo do coração, se inscreva no canal. Não é apenas um clique, é um gesto de união, um gesto de força, é um gesto de eu não preciso passar por isso sozinha. E lembre-se, o mundo pode não ver, mas Deus vê, a vida vê. E conforme os dias passam, a gente começa a perceber que esse trabalho nos ensina algo que nenhum manual de instruções seria capaz de ensinar. Ele nos ensina sobre o tempo que passa rápido demais, que transforma tudo, que leva embora a juventude das pessoas que a gente cuida, que faz a gente olhar para eles e pensar, um dia pode ser eu, um dia alguém vai cuidar de mim também. E é por isso você passa a valorizar a paciência, a valorizar cada minuto, a valorizar cada conversa, cada gesto, cada troca de olhar. Muitos idosos têm medo do tempo, medo de ficar sozinhos, medo de serem um peso, medo de serem esquecidos. E é aí que a gente entra. A gente não é só uma trabalhadora. A gente não é só alguém que limpa e cuida. Nós somos presença, companhia, conforto, segurança.
E muitas vezes somos o único sorriso que aquele idoso vê no dia. Isso é grande demais para ser ignorado, grande demais para ser chamado apenas de serviço. Enquanto oferecemos tudo isso, também vamos percebendo que não dá para carregar o mundo sozinha e que está tudo bem aceitar isso, porque no fundo você também precisa de cuidado, você também precisa de descanso, você também precisa de alguém que te diga: você está indo bem, você é forte, você é importante. E infelizmente nem sempre esse reconhecimento vem. Nem sempre a família do idoso vê o seu esforço, nem sempre as pessoas entendem o seu cansaço, nem sempre o seu trabalho recebe o valor que merece. Mas eu estou aqui para te lembrar, mesmo quando o mundo não vê, você está fazendo um trabalho extraordinário. E é por isso que este canal não é apenas um espaço na internet, é um espaço de acolhimento, um espaço onde você pode encontrar outras mulheres que entendem perfeitamente a mistura de sentimentos que existe dentro de você. Mulheres que, assim como você, cuidam, choram, se esforçam, se superam e continuam. Mulheres que deixam pedaços de si mesmas em cada casa por onde passam, em cada idoso que ajudam, em cada história que escutam, em cada noite que não dormem direito porque alguém precisa delas. Eu quero que você faça parte disso, quero que você descubra que existe força quando estamos juntas, que existe leveza quando dividimos o peso, que existe esperança quando sabemos que não estamos caminhando sozinhas. Então, gente, nesse momento eu fui limpar o último banheiro, o terceiro banheiro da casa, o banheiro social da parte de baixo. Tem os 2 banheiros de cima, né, que eu mostrei a vocês, e esse é o banheiro de baixo, que ela usa e que eu uso durante o dia. Então, finalmente, eu cheguei na parte de baixo, que era a última parte que eu ia limpar nesse dia. Essa entrada, a porta da entrada, a porta da garagem, e aí eu tirei o tapete para poder fazer a limpeza do chão, tirar o pó dos móveis e etc. E existe um momento quase sempre inesperado que muda tudo e muda completamente a forma como você se sente no trabalho. O momento em que o idoso confia em você. Pode ser numa conversa simples durante o almoço, pode ser enquanto você penteia o cabelo dele, pode ser quando ele segura na sua mão com aquelas mãos frágeis, já marcadas pelo tempo, ou quando ele olha nos seus olhos e diz: eu fico mais tranquila quando você está aqui. Essas palavras, essas palavras não têm preço, porque elas não falam do serviço que você faz, falam de quem você é. É nesse instante que você percebe que não está ali por acaso, que a vida te colocou exatamente naquele lugar para oferecer o que poucas pessoas conseguem oferecer: acolhimento, paciência, presença, amor. E nem sempre o idoso consegue expressar isso. Muitos já não falam direito, muitos não lembram do seu nome, muitos estão confusos, irritados e tristes.
mas no fundo eles sabem, eles sentem, eles percebem quando alguém cuida com o coração. E é por isso que o seu trabalho tem tanto valor, valor que não cabe em números, valor que não mede em horas, valor que não se calcula no fim do mês, valor humano, valor emocional, valor que transforma vidas. Mas enquanto você cuida desses detalhes, existem outras coisas que você carrega sozinha no silêncio do coração. Carrega o medo de não estar fazendo o suficiente, carrega a preocupação com a família no Brasil, carrega contas, obrigações, sonhos adiados, carrega a pressão de viver num país estrangeiro, onde tudo é diferente e muitas vezes você precisa aprender tudo na marra. E é por isso que cuidar também exige coragem. Coragem de acordar todos os dias e tentar de novo. Coragem de enfrentar comentários injustos. Coragem de continuar firme quando o cansaço parece maior que a disposição. Coragem de colocar um sorriso no rosto para não preocupar a família que mora tão longe. E mesmo assim, apesar de tudo isso, você encontra força. Sabe de onde ela vem? Vem da sua história, vem da sua luta, vem da sua fé, vem do motivo que fez você sair do seu país. Vem da certeza que você está construindo uma vida melhor, mesmo que a passos lentos. E vem principalmente do seu coração. Esse coração enorme que você carrega dentro do peito e que dá conta de amar, de cuidar, de sentir e de continuar mesmo quando está machucado. E é por isso que eu quero que você permaneça aqui comigo, porque ninguém deveria carregar isso tudo sozinha. Porque falar alivia, escutar conforta, compartilhar fortalece. E essa já é a parte em que eu vou fazer a limpeza do pó no quarto dela. Já faço a cama dela também para ela deitar mais tarde, que eu vou embora às 16 horas, então à noite ela já vai pro quarto dela para dormir. A outra cuidadora, minha colega, leva ela pro quarto à noite. Então já deixa a cama toda pronta, toda arrumada, só para ela chegar e deitar. E sabe o que é mais curioso? Mesmo com toda essa rotina, esse cansaço, mesmo com noites longas e tarefas que parecem não ter fim, você descobre aos poucos que cada gesto seu deixa uma marca invisível, mas profunda, na vida daquele idoso que sorriu quando você lembrou da sobremesa favorita, na casa que cheira limpeza e cuidado, no coração de alguém que sozinho sentia medo e que agora com a sua presença se sente seguro. Essa é a recompensa de que ninguém vê, mas que existe. Essa é a razão de você continuar mesmo com tudo, quando tudo parece pesado demais. Você percebe que está fazendo mais do que trabalho. Está fazendo história de cuidado, história de amor silencioso, história de coragem diária. E ao mesmo tempo você aprende que cuidar também é aprender a deixar ir. Porque cada idoso é uma história de vida inteira. Uma história que às vezes se despede antes que você esteja pronta. E nesses momentos o coração aperta, a saudade dói, o silêncio pesa. Mas mesmo assim você segue, porque o que você oferece é único, é humano, é impossível de ser substituído. Então você começa a perceber algo ainda mais profundo. O quanto esse trabalho te transforma. Você se torna mais resiliente, mais empática, mais consciente do valor de cada momento, mais paciente com os outros e consigo mesma. E percebe que, embora seja difícil, não trocaria essa experiência por nada, porque ela te ensina o verdadeiro significado de cuidar. E no processo te ensina a cuidar de si também. É por isso que eu quero que você continue aqui comigo, porque esse canal
não é só um lugar de histórias, é um espaço de força, de acolhimento, de inspiração, de lembrança de que você não está sozinha. Então, nesse momento, eu já estou na cozinha, preparando a mesa para deixar o jantar dela já a posto. Já deixo a sopa dela dentro do micro-ondas no prato, a mesa pronta para ela jantar, a bandeja para a colega dar o café da tarde e o café da manhã dela. Enfim, deixo tudo pronto antes de ir embora. Então, gente, depois desse longo dia de trabalho, é o momento de ir para casa. Pego minha trotinete e vou descer a rua para poder ir para a estação de comboios, pegar o comboio para ir para casa. E esse, para mim, é o momento em que eu percebo que todo cansaço, toda dificuldade vale a pena. Porque eu não estou apenas trabalhando, eu estou transformando vidas. No nosso caso, estamos levando cuidado, amor e dignidade para alguém que precisa. Estamos mostrando que ainda existe humanidade no mundo e, ao mesmo tempo, você também se transforma, se torna mais forte, mais resiliente, mais consciente do seu valor, mais capaz de enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis. E é isso é incrível. Porque você percebe que é gigante, gigante de coragem, gigante de coração, gigante de alma. E sabe o que é mais bonito? É que você não precisa carregar tudo isso sozinha. Aqui neste canal existe um espaço para você, um espaço para você respirar, um espaço para você ser ouvida, um espaço para você se sentir menos sozinha. E é por isso que eu quero que você faça parte disso, que você se inscreva, que você comente, que você compartilhe suas histórias, porque cada gesto seu fortalece essa rede de mulheres incríveis. Mulheres que, assim como você, como eu, acordam todos os dias para cuidar de outro ser humano. Mulheres que enfrentam desafios enormes, mas nunca perdem a esperança. Mulheres que são silenciosamente heroínas. E mesmo que o mundo não veja, mesmo que nem sempre haja reconhecimento, você deve saber lá dentro que você é essencial, que você faz diferença, que você importa. E é por isso cada vídeo, cada palavra, cada história deste canal é feita pensando em você, para te inspirar, para te acolher, para te lembrar do valor imenso que existe no seu coração. Então, mais uma vez, se inscreva no meu canal, porque você merece estar aqui. Porque você merece ser ouvida, porque você merece sentir que mesmo longe de casa você nunca está sozinha. Obrigada por cuidar, obrigada por ser forte, obrigada por continuar. E lembre-se, cada sorriso que você provoca, cada mão que você segura, cada vida que você toca, é um lembrete de que o mundo ainda tem beleza. E você faz parte dessa beleza. Eu sigo com você sempre. Muito obrigada por assistir, compartilhar e se inscrever. E lembre-se que sua jornada mostra ao mundo que fronteiras não limitam sonhos. Onde quer que você esteja, lembre-se que recomeçar também é um ato de coragem. Seu passo mais difícil também é o que vai mudar toda a sua história. Então, somente continue.